Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, nesses nossos encontros, nessas nossas reuniões, onde o único intuito é conversarmos sobre a espiritualidade. Ok? O tema que eu escolhi hoje para apresentar para vocês é formas pensamento. O que vem a ser isso? Né? Então, formas pensamento. Na verdade, tudo que nós pensamos, a nossa mente, ela tem uma ação muito grande no espaço ao nosso redor. Tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, todas as nossas emoções, elas vibram uma energia no espaço-tempo. Elas vibram uma energia no campo à nossa volta. E isso vai ter uma influência muito grande em tudo que está ao meu redor. Em objetos, coisas, pessoas, animais, plantas. Não tem aquelas famosas pessoas que secam a ruda, como a gente fala, né? Entra na tua casa, parece que levou demônio junto. Né? As pessoas não podem tocar em alguns objetos, não podem tocar em algumas coisas. Né? Então, na verdade, nós vamos ver como é que isso funciona e qual é a ação do nosso pensamento. Por exemplo, quando eu desejo mal a alguém, quando eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa, não posso ver aquela pessoa na minha frente. Quando eu crio essa vibração na minha mente, o que acontece no espaço? Que tipo de energia eu estou emanando? E que tipo de energia eu estou emanando quando eu envio amor? Quando eu vibro amor? Quando eu não permito que esses sentimentos, essas emoções de ódio, de rancor, vibre, o meu ser vibra só amor. O que acontece no espaço? Só para dar um resumo para vocês, às vezes você entra em determinadas casas, ditas, entre aspas, mal assombradas, e certas pessoas veem monstros, videntes, veem monstros, aqueles que não são espíritos não, sabe? São monstros, seres esquisitérrimos, todo desforme e tal, enorme às vezes. Você fala assim, poxa, nunca vi um ser desse tipo. Exatamente porque ele não existe. Ele não é real no sentido da palavra. Ele é uma forma pensamento. Porque o pensamento das pessoas, eles plasmam formas no espaço. A matéria etérica do astral, ela é uma matéria tão tênue, que o nosso pensamento tem uma força muito grande de criar formas no plano astral com essa matéria. E esses seres se tornam reais, no sentido da palavra, eles materializam, né? Mas eles não são seres vivos, formas vivas. Eles se desfazem com o tempo. E com a ação de nossa mente, nós também podemos dissolver esses objetos, esses seres. Né? O nosso inconsciente cria muitos desses objetos, nosso subconsciente. E o interessante é que esses objetos, essas formas de pensamento, acabam atacando a gente mesmo. Tá? Acabam atacando a nós mesmos. Quando você está em depressão, angústia, você fala, pô, minha vida é uma droga, nada dá certo, e fica chorando, e fica angustiada, e fica naquele poço, naquele buraco, você começa a criar formas, pensamento ao seu redor. Você começa a criar energia, e essa energia ela impregna você, ela cai sobre você. Para nós termos certeza de como tudo isso funciona, nós vamos começar bem do princípio, discutindo os princípios da física quântica, o princípio da interatividade, que a ciência está descobrindo das coisas, a unidade de todas as coisas, e a partir daí nós vamos entender como é que tudo funciona. Por que o meu pensamento ele é uma ação no plano astral? Tá? Ele é uma ação.
Por isso, e nós estamos conectados com tudo. Nós não podemos nos desconectar de nada. É impossível desconectar. Porque nós somos indivíduos totalmente conectados com tudo. Com a natureza, conectados com as outras pessoas. Ok? Então vamos lá. O que vem a ser a teoria quântica? Né? Só para dar um resumo rápido. A física quântica é a física que estuda o mundo atômico, o mundo dos objetos muito pequenos, tá? Aqueles objetos ínfimos, as partículas elementares e tal. E Einstein criou uma teoria dentro da física quântica, o próprio Einstein, ele criou uma teoria chamada teoria de campo. Teoria de campo. Ok? O que é essa teoria? Todos nós aprendemos na escola, né? Quando vai fazer o ginásio, colégio, que se eu tenho um elétron aqui, com a carga negativa, outro elétron aqui, carga negativa, vai aparecer entre esses dois elétrons uma certa força de repulsão. Pega dois ímãs, vocês que estão brincando, não tem nada, é um vazio entre esses dois objetos. Mas como é que um consegue atrair, fazer força no outro sem estar em contato? Então, para a física, isso sempre foi um mistério. Como é que aparece essa força de repulsão sem que não exista nada entre eles? Podemos ir mais longe. Você tem a Terra e a Lua. A Lua orbita a Terra devido à força de atração gravitacional que surge entre esses dois corpos. Aí eu pergunto, como que os corpos fazem forças um no outro se não existe nada entre eles? Existe o vácuo, o vazio. Como que eles podem interagir? Então esse grande mistério na física, Isaac Newton não resolveu. Isaac Newton não entendia como é que essas forças funcionavam, como que elas existiam, como é que elas podiam atuar na verdade. Newton só equacionou como elas a força e o valor dessas interações. Mas a causa, o que causava essa força? Não. Então Einstein criou uma teoria, chamada teoria de campo, onde ele dizia que entre as partículas, o que existe é uma coisa chamada campo. Mas o que é esse campo, na verdade? Na verdade, esse campo criado por Einstein, ele dizia o seguinte, que na verdade, no universo, todo o universo, ele é constituído de uma entidade, de uma substância. Essa substância vai ser chamada de campo. Então vamos imaginar, todo o universo permeado com uma coisa muito sutil, que a grosso modo você não vê, não percebe, parece que existe um vácuo, nada ali. Da mesma forma, né? A ciência começa a olhar para o lugar e não vê nada, não existe nada, mas os espíritos estão ali, os espíritos estão tudo andando por aí, mas que não tem nada, tem alguma coisa, só que nós não detectamos. Então Einstein disse, e o Einstein disse que a partícula, o próton, o elétron, o nêutron, as partículas elementares, nada mais era do que uma condensação desse campo. Essa própria substância se condensava, se adensava, né? Formando prótons, elétrons e nêutrons. No entanto, a gente começa a ter uma visão muito diferente das coisas agora. Tudo que existe no universo não passa de a mesma coisa, a mesma substância. Nas religiões antigas, os profetas sempre diziam, né, que tudo provém de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus está manifesto em todas as coisas. Você vai ver que para nós, essa ideia de campo, que esse campo vai ser o Deus. Só que a princípio, veja bem, a princípio, nessa teoria formulada por Einstein, não existia a consciência integrada nessas coisas. Agora, com o advento da física e espiritualidade, dessa ponte, nós estamos criando, alguns físicos, criando a ideia de que esse campo aqui, ele é consciente.
E nós vamos chamar esse campo de consciência cósmica, ou Deus, ou o que vocês quiserem chamar, batizar. Ok? Então ele constitui. E ao mesmo tempo que essas partículas estão existindo, existe algo entre elas agora, né, que as une, que as conecta, que é o próprio campo, que é uma própria energia, é uma energia isso, real. E inteligente, consciente. Ou seja, todas as criações no universo, todas as substâncias que existem no universo, elas são criadas por uma inteligência, são manifestadas por uma inteligência.